Espírito de Mulher, ao vivo aqui dos estúdios da TV Mundo Maior, como a gente sempre faz, é incrível. Entre o intervalo a gente continua, né, meninas, na conversa, que não tem como, o assunto vai, o programa passa muito rápido. 3 mulheres juntas, vocês querem o quê? É espírito de mulher, é o espírito de mulher, falante por si só. Mas agora, quero aproveitar esse momento do segundo bloco, que é muito especial e muito querido. A gente está passando por um momento de crise muito complicado aí, né? As empresas fechando, muitas pessoas desempregadas, a situação está muito complicada. Mas eu acho que o que a gente não pode deixar de lado é passar para vocês a informação, o amor ao próximo, falar sobre a doutrina dos espíritos, dar um ensinamento para vocês. E o Clube Amigos da Boa Nova é que nos sustenta até hoje, todas as nossas estruturas, os nossos equipamentos. E é muito importante que você também faça parte dessa história. Aqui a Poliana sempre me ajuda, minha parceira aqui toda vez para falar. Poliana, fala um pouquinho dos benefícios do Clube Amigos da Boa Nova para o pessoal. O clube ele traz diversos benefícios para os sócios, então vocês têm descontos em livros, tem descontos nos eventos. Dia 21 de abril vai ter o 14º Encontro Amigos da Boa Nova. Então, se torne sócio para que a gente continue levando a doutrina espírita para mais pessoas, para que nós toquemos mais corações e cada vez mais a gente possa divulgar essa doutrina tão linda para o mundo. E você que aí já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, nos ajuda, está sempre aí em parceria com a gente. O pessoal do clube criou uma pesquisa de satisfação para os sócios, né? Onde os sócios podem dar as sugestões, opiniões, sugestões de melhorias. É sempre tudo muito bem-vindo para nós não fazer esse trabalho sozinho. Quem é sócio também faz parte dessa família, também nos ajuda a construir. Então, a opinião de vocês é muito importante. Para poder responder esse questionário, é também no mesmo endereço, no mesmo canal, para se tornar sócio do clube. Então, você pode responder o questionário através do site amigosdaboanova.com.br ou pelo telefone 0800 12 18 38. Para se tornar sócio também é o mesmo endereço de site e o mesmo telefone, tá bom? A gente conta com vocês. Voltando a falar sobre o tema aqui, a gente recebeu um e-mail da Ana Diniz. Olá meninas, adoro esse programa, vocês são demais, muito obrigada, Aninha. E ela gostaria de saber como o Espiritismo trata essa questão do sexo antes do casamento, Marisilda. Olha, tem uma resposta do Chico que é interessante, porque perguntam a ele se é proibido isso. Ele fala assim, no Espiritismo nada é proibido. Desde que você saiba o que você está fazendo, tudo é permitido. Até porque, mesmo que você não saiba, tudo é permitido, nem tudo é lícito. Você tem consequências, você pode fazer tudo, mas nem tudo é viável, é importante. Agora, qual é o problema fazer sexo antes do casamento se você tem consciência, se você sabe o que você está fazendo, se você conhece as consequências que podem advir desse seu comportamento, dessa sua ação. Se você está consciente disso, qual é o problema? Porque o homem pode fazer e a mulher não pode, né? Então, se o homem pode fazer e a mulher não pode, como é que dá para fazer? Essa é uma questão que eu gostaria de que me respondessem. Excelente. Boa pergunta. Aliás, se alguém souber responder, por favor. O homem pode, mas a mulher não pode, como é que ele vai fazer? Como que vai conseguir fazer isso? Pois é. Certo? Então, é interessante. Hoje mesmo, no programa da rádio, a gente estava comentando isso com uma pessoa que falou da virgindade, né? E que ela disse até que no meu tempo, era muito rígido isso. Era proibido. Interessante que os nossos pais, as mães, elas nem sabiam por que era proibido. Porque elas nunca perguntaram. Elas não tinham essa informação. E a possibilidade de perguntar para as suas mães por que elas não podiam fazer sexo antes do casamento, ou quando elas tivessem vontade, ou quando elas estivessem preparadas para isso. É verdade. Né? Você tem quase a idade da minha mãe, né? Eu sempre acabo... A gente acaba sempre citando situações pessoais, né? Sim. Naquela época, por exemplo, quando a minha mãe engravidou de mim, era tão absurdo isso que a minha avó queria que minha mãe fosse pro interior, ela se escondesse no interior, para que quando eu nascesse, ela me registrasse e elas voltassem para São Paulo como se a minha avó tivesse mentido. Porque daí eu seria irmã da minha mãe. Então, assim, naquela época as coisas eram bem diferentes do que são hoje em dia, Eu acho que o problema não está no ato sexual, e sim o que você faz dele. Sim. Você precisa ter consciência das coisas que você faz, né? Então, falando para sair aí,
pode ser um doido Promiscuidade é outra outra ou coisa, uma exatamente. louca que, então beleza. Não, você tem que ter aquele respeito com o teu corpo. Eu acho maravilhoso quando você tem um parceiro, tem uma pessoa do seu lado que é o que você falou, né? Acaba virando um companheiro, um amigo. E é ótimo você ter esse amigo, essa confiança que você pode depositar, mas as pessoas acabam levando, às vezes, isso para um extremo. Inclusive, eu até tinha colocado para citar aqui a questão lá no Velho Testamento, que se fala muito, o caso de Adão e Eva, né? Que fala da questão de ter... ele comeu a maçã, e aí começaram a enxergar e viu que a nudez e tal, e depois acabou chegando naquele aspecto do sexo e tal. Então, talvez a gente possa ou não enquadrar como algo pecaminoso, sujo, o sexo, não. De jeito nenhum. Não é que assim, de forma alguma, como a Marisilda disse, é que antigamente as pessoas viam dessa forma, né? Como se fosse pecado. Tanto é que, na verdade, antigamente tudo era pecado, né? Você não pode fazer porque é pecado, você não pode fazer porque é pecado. E hoje, só que em contrapartida, hoje em dia, as coisas acabaram ficando muito livres, né? Então, assim, as mulheres hoje, elas têm que se valorizar mais, elas têm que ter mais consciência do corpo, mais consciência do ato, de como é feito, e hoje em dia E os homens valorizar as mulheres também, né? Sim. Porque os homens estão muito assim, uma coisa que sempre a gente fala, que essa questão de, já teve até programas que a gente discutiu sobre isso, de mexer com a mulher na rua, né? De falar qualquer coisa. Ai, mas ela estava usando tal roupa, tal. Eu acho que não justifica, de fato, né? A pessoa está com uma roupa curta, mas eu acho que também cabe a gente também ter um pouco de bom senso e saber ter o equilíbrio das coisas. Você não precisa, como mulher, se privar de fazer as suas coisas, mas você também tem que ter amor àquilo que é teu corpo ali, aquilo que está emprestado para você nessa vida. E os homens ter essa consciência de valorizar as mulheres, pensar que poderia ser uma mãe no lugar, a irmã, pensar que poderia ser irmã, a filha, porque quando é com o outro, aí é coisa mais fácil, mas quando é com o meu, com o meu não. Então, acho que as pessoas estão muito, né? É verdade. Eu acho interessante nessa situação da roupa da mulher, eu assisti um filme, não me pergunte o nome, nada, só eu vou lembrar o fato. Os pais eram separados e a menina, então por rebeldia, e ela achava que usando uma roupa em que ela mostrasse a beleza dela, ela ia conquistar mais facilmente o jovem que ela estava interessada. E o pai arranjou uma namorada e que começou a dar conselhos para ela. Falou assim, ao contrário, se você só insinuar alguma coisa, você vai conquistar muito mais facilmente, porque a sedução que te leva à conquista. Sedução não tem nada a ver com exibição. Não, exibir não é né? atraente, não exibir. Às vezes você pode ser atraente apenas com o olhar. Você só mostra o seu olho, a pessoa, nossa, o que será que tem, né? Tem aquela magia por baixo daqui. Não, porque os meus olhos são claros, viu? Não é por isso, é só um exemplo, viu? Mas é interessante isso. Adequar-se para você não se vulgarizar e não ser, enfim, né, desrespeitada. Você quando você se valoriza, você mostra esse valor ao próximo, né? Então isso já traz... Na sua aparência, né? Na sua aparência demonstra o que você está passando. Exatamente, concordo. E você de casa pode continuar participando. A gente quer ler aí as redes sociais, o facebook.com/TV Mundo Maior. Mande a sua pergunta, a sua opinião. Afinal, amor e sexo, o que são essas palavras? Amor é sexo é amor? O que você acha? A gente quer saber a sua opinião. E também pode mandar no e-mail, que é espiritodemulher@tvmundomar.com.br. A gente já está com tudo aberto aqui no ponto para ler. Próximo bloco a gente continua. Quero fazer uma pergunta aqui para Marisilda e eu e a Poliana vamos tentar dar uma polaridade nisso aí. Marisilda, na pergunta número 200 do Livro dos Espíritos, tem aquele questionamento. Os espíritos, eles têm sexo? Tem? Não. Não como nós entendemos. Nos explique, por favor. Né? Olha aqui, a resposta diz assim, não. Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. O sexo, que é o que a gente falou. O sexo é o biológico. É o biológico. Né? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos, que é a sexualidade. Eles estão em aparência homens e mulheres, que é o que a gente falou, que é a base, né, do afetivo, do psicológico, do psíquico,
mas eles não têm o sexo Que é biológico. o sexo biológico. Por isso que podem tanto reencarnar como homens quanto mulheres. E pode trazer essa característica Então, de uma outra encarnação, por exemplo, na outra vida eu era um homem, encarnei agora como mulher. Eu posso trazer características? Então, você pode, se você tiver em desequilíbrio, se você pode. Se você, como nesse livro que eu citei, ela não aceitava essa condição de reencarnar num corpo que não fosse mulher, né? Então, vamos dizer assim, o psiquismo dela estava muito forte no feminino. Então, ela não aceitava e ela sofreu por conta disso, né? Mas a espiritualidade faz um trabalho muito adequado. Não é assim, eu reencarno hoje eu estou Marisilda, na próxima vida eu já vou ser o José Antônio, eu vou ser o Marcelo. Não é bem assim. Não é uma coisa... As coisas não são tão instantâneas Não são quanto instantâneas, eu sou, né? ser, né? Não é uma brincadeira, olha, eu vou vestir de homem, hoje eu vou vestir de mulher amanhã, né? Tudo tem um preparo. Na espiritualidade, você tem um preparo para mudar essa situação, né? Por necessidade de evolução e por necessidade de aprendizado, para não abusar de algumas características que você teve. E chegou ao fim mais um bloco do Espírito de Mulher. Como passa rápido, eu não me Passa mesmo, acostumo, né, gente, é muito rápido. No próximo bloco a gente já tem algumas coisinhas para ler aqui do pessoal interagindo. A gente vai para um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Espírito de Mulher. Até já!